Oiê! Olá, E aí? salve, salve. Menos, Sabe? menos problemas técnicos hoje, né? Sim, nenhum problema técnico hoje, hein? Temos que, temos que compensar, né, o fracasso do início da última live. Não, essa vai estar tranquila. É, vamos dar uns minutinhos aí para a galera ir entrando. Sim. Uns minutinhos, uns segundinhos, não vamos atrasar muito. É assunto muito pertinente da live de hoje. É assunto que gera muito interesse, gera muitas dúvidas. E a verdade é que não há resposta absoluta para o treinamento do core, né? Há muitas lacunas na ciência e a gente vai dar um pouquinho hoje do nosso ponto de vista, né, que combina sim o que tem de evidência científica, combina também a opinião de treinadores, né, e de autores que foram importantes no entendimento aí sobre o conhecimento do core, e a gente vai dar também a nossa opinião, né, os resultados que a gente vem tendo na prática, dando a devida importância ao treinamento dessa região tão crucial, né, para o desempenho funcional do nosso corpo. E na maioria dos casos, né, pelo menos nas academias comerciais, é uma região negligenciada, é uma região com uma abordagem muitas vezes equivocada, desequilibrada, um excesso de preocupação estética. Então, o que aparentemente é um core bem trabalhado, funcionalmente, muitas vezes é o extremo oposto. Né? Às vezes, os abdômenes mais sarados das academias são os clientes com as maiores dores lombares. Né? Isso Então, acontece muito. Bom, então, nós vamos falar então sobre esse assunto aí que já era. Eu tô como sempre aqui, tô com a minha cola aqui, com o meu roteirinho aqui, para não esquecer nenhum ponto importante durante a live, se não esqueço. sim, eu Então a também gente vai falar uma sobre esse colinha. tema aí que. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu também fiz uma colinha hoje, fiz um roteirinho aqui também. Porque é muita coisa importante para a gente falar sobre esse assunto, né? E a gente não quer que deixe passar nada de importante para quem está assistindo a gente. A gente quer e estamos firmes na missão aí de poder fazer diferença na prática de todo mundo. Então, não tem verdades absolutas, né? Muitas lacunas na pesquisa científica, principalmente por dificuldades metodológicas da pesquisa científica. E por que existe essa dificuldade metodológica? Principalmente porque não existe padrão. Então, por exemplo, se eu quero treinar para aumentar a minha força, existe um padrão de como que eu devo treinar, né? Existe um padrão de como que eu devo avaliar a força, né? Às vezes tem opiniões um pouco diferentes, mas não foge muito do padrão. Né? Existe uma forma bem objetiva, bem clara para eu treinar, que são os exercícios contra resistência, numa intensidade que não seja muito distante da força máxima do indivíduo, e exercícios, a forma de avaliar se eu estou tendo êxito no meu treinamento ou não é medindo força, né? Ou através de teste direto, ou através de teste direto. Mas e o core? Né? Como que eu vou avaliar se o meu indivíduo tem uma boa estabilidade do core? Não há consenso na literatura em relação a isso. Qual é a região anatômica do core? Não há consenso na literatura sobre isso. Né? Como que eu devo treinar o core? Eu posso dizer para vocês que se eu estou fazendo uma prancha, um treinamento do core. Se eu estou fazendo perdigueiro, eu posso dizer que é treinamento do core. Eu posso aplicar um trabalho de estabilidade no pedal e afirmar que é um trabalho de estabilidade do core. Posso colocar meu aluno na corda naval, dizer que é treinamento do core. Eu posso colocar meu aluno no slideboard, dizer que é treinamento do core. Eu posso aplicar um exercício de preparação de movimento, como skipping ou marcha, e ser treinamento do core. Né? Então, de fato, a gente vai encontrar tudo isso na literatura. E aí fica muito complicado de eu dizer que o negócio funciona ou não funciona, né? Se eu não sei nem bem do que eu estou falando. E uma das dificuldades que existe também é que muito do conhecimento que se tem sobre o core foi construído com abordagens terapêuticas, né? Então, nomes aí que contribuíram muito, Punjabi, McGill, Paul Rogers, a abordagem desses autores, né, e modelos de treinamento criados por eles são advindos das abordagens terapêuticas, principalmente na prevenção e tratamento de lombalgia e dor lombar, certo? A gente vai tentar ter uma abordagem hoje
de treinamento, né? E o que é recomendado para tratamento de dor lombar vai ser muito diferente do esporte. E a grande verdade é que, independentemente se você é fisioterapeuta ou se você é professor de educação física, a abordagem ela deve ser completa, né? Porque se você está fazendo a reabilitação, o objetivo da reabilitação é reabilitar o indivíduo para ele voltar para as práticas cotidianas dele, sejam na prática das atividades da vida diária, ou seja, a prática de um esporte. Se for um esporte com alta carga biomecânica, eu não posso ficar só no trabalhozinho leve, controlado, com movimentos esperados, né, movimentos que são previsíveis, de baixa intensidade, e achar que eu vou preparar meu atleta para jogar futebol, por exemplo. Então, no que diz respeito no cenário do treinamento, tá? No cenário do treinamento, se a gente recorrer aos sistemas de treinamento mais conhecidos do mundo, se a gente recorrer aos autores que escreveram livros de treinamento completo, né, que abordaram todos os pilares, a gente vai encontrar treinadores e autores que defendem que é necessário você dar uma atenção especial ao treinamento do core. Então, são autores que colocam lá nos seus sistemas ou nos seus capítulos de livro um pilar destinado exclusivamente ao treinamento do core, e aí a gente pode citar aí Michael Boyle, o Verne Gambetta, o David Joyce, tem os livros da NASM, enfim, são exemplos de autores que destinam grande importância ao treinamento do core. Juan Carlos Santana, né, e por aí a gente poderia citar outros. Mas há também os sistemas e os autores que não atribuem um único pilar ao treinamento do core, né? Então, são treinadores que, do ponto de vista deles, não é necessário eu ter um momento específico para o treinamento do core. Por quê? Porque o core ele está integrado com a sua tarefa de estabilização, nas suas funções, ele vai estar integrado no treinamento de força, por exemplo. Então, de fato, né, nos exercícios de força, quando a gente fala de força funcional, exercícios com pesos livres, né, eu gero uma grande demanda de produção de força e de estabilização do core. O que a gente vai falar um pouco mais para frente é que a gente acha que isso não é o suficiente, certo? Mas, com certeza, você vai fazer um back squat, vai ser o exercício, ou um deadlift, são os exercícios que vão promover a maior carga, a maior demanda de produção de força da cadeia posterior, por exemplo, certo? Você vai ter o treinamento do core, alguns autores, né, por exemplo, a Exos, o sistema da Exos, não tem um pilar core, mas tem um pilar movement pillar prep, né, que é a preparação do pilar. E nesse pilar é focado o trabalho de mobilidade e estabilidade, né, do corpo inteiro. Então, não é focalizado apenas no core. Né? E o core também é trabalhado nos pilares de preparação de movimento, que utiliza para velocidade linear, marcha, skipping, para velocidade multidirecional, o crossover e o shuffle. Né? Então, de fato, o core tem que estar e deve estar integrado nessas tarefas, certo? E de acordo com esses autores, esse estímulo já é suficiente para promover a função de estabilidade do core em nível ideal. Tá? A Transforma-se acredita que não. Tá? Então, a gente atribui um pilar do treinamento exclusivamente para dar um maior foco nessa região, força e na estabilidade do core. Né? E eu vou passar a palavra para a Dani, eu queria que a Dani explicasse aí para todo mundo por que a Transforma-se atribui tanta importância e um pilar exclusivo ao treinamento do core. Então, vamos começar a entender, né? Porque essa pergunta ela é bem global e não adianta eu ir para o produto final se eu não mostrar um pouco para vocês dessa abordagem do core. Também não vou ficar muito, porque o Diego vai falar sobre isso depois, mas não tem como eu não dar essa introdução para chegar no momento que eu vou responder exatamente essa pergunta. Então, quando a gente fala em core, o core ele é formado por 29 músculos, né? Que tem como função suportar esse complexo, né? Ele dá suporte, suportar esse complexo lombopélvico quadril. Como o Diego falou, alguns autores colocam também até a região escapular e cervical, e eu concordo com isso, porque não tem como a gente desconectar a região escapular, né? E nem a região cervical, pensando em coluna vertebral. E também com isso, ele possibilita, né? Ele vai ter também essa função de estabilizar a coluna,
a pelve e também pensando na cadeia cinética nos movimentos funcionais. Então, o core, ele tem exatamente esse papel. Quando a gente fala em coluna vertebral, eu tenho que pensar num funcionamento sinérgico dessa coluna vertebral. Então, tem 3 pontos bem importantes que eu até deixei separadinho aqui para a gente ter esse controle funcional, que seria a parte da estabilidade da coluna vertebral, a parte passiva, que está ligado a discos, a ligamentos, a cápsulas, a parte neural, que está ligada ao sistema nervoso central, e também a parte, vamos dizer, ativa, né? Que seriam os músculos e os tendões. Nessa parte ativa, entra essa musculatura, esses 29 músculos, né? Ou pares de músculos, enfim, que vão estar fazendo que papel? O papel do sistema estabilizador, né? Que vai estar trabalhando toda essa musculatura mais profunda, né? Pensando em musculatura, em estabilizadores locais e globais. Então, aqui eu vou ter pensar em estabilizar e também no ajuste postural. E também pensando no sistema de mobilizadores globais, que é o sistema de movimento, aonde eu vou estar gerando transferência de carga, onde eu vou estar pensando em movimento. Então, por que eu coloquei toda essa introdução? Porque o core, ele tem muitas funções. Uma das funções dele é favorecer essa base de suporte para o corpo, né? É prevenir lesão, protegendo essa coluna vertebral. Então, se a gente trabalha com movimento, com preparação física, seria completamente inadequado da nossa parte, né? Não trabalhar o core, não desenvolver o core, né? Da forma como a gente acha importante desenvolver. Então, dentro dessas funções, ele também tem, além de prevenir essa lesão, de proteger essa coluna vertebral, ele gera, né, esse torque, essa força, ele transfere essa força do centro para as extremidades, ele mantém também o alinhamento postural e através do core a gente tem vários benefícios pensando em movimentos funcionais, né, para quando a gente for trabalhar força, colocar sobrecarga nos padrões de movimento. Então, esses benefícios, um deles é o aumento do desenvolvimento de potência, é o ganho de eficiência de movimento, né? Melhorando o controle motor, melhorando essa estabilidade intrínseca, né? Também melhorando esse equilíbrio muscular, pensando em cadeias, principalmente em cadeia lateral, né, e posterior, pensando nessa linha lateral e linha superficial posterior, porque a gente vai pensar no corpo como um todo, por isso que gera muito conflito entre os autores, né? Porque não tem como eu separar o core das minhas extremidades inferiores e superiores. Então, ele tem total integração e tem que ter total sinergia. Então, por que eu dei toda essa introdução? Porque quando a gente vai trabalhar o core, a gente tem que saber exatamente aonde a gente vai começar. E como a gente vai começar esse processo e aonde que a gente vai colocar isso, né? Aonde que a Transforma se coloca isso. Então, a gente coloca exatamente lá na base da pirâmide de performance, né? Junto com os trabalhos também de pré-habilitação, aonde a gente vai estar desenvolvendo controle motor, mobilidade e estabilidade. Então, a gente coloca nessa base justamente para quê? Para criar essa estrutura forte, essa base sólida, para depois, nos trabalhos de força, quando a gente for trabalhar força máxima, quando a gente for trabalhar potência, quando a gente for trabalhar velocidade, mesmo os desenvolvimentos dos sistemas energéticos, o corpo está preparado. Por quê? Porque na Transforma-se a gente quer o quê? Atleticismo, eficiência motora, performance motora, mesmo para um aluno da vida real, né? E esse aluno da vida real, e mesmo os atletas, chegam para a gente como? Fracos, com dor, né? Instáveis. Então, a gente tem que dar uma maior atenção a esse processo. Não tem como a gente achar que num trabalho somente, por exemplo, de aceleração, ou um trabalho... o aluno vai conseguir. Talvez a gente pegue alunos que não sejam atletas, que nem consigam executar esse movimento. Então, como que a gente vai estar gerando essa funcionalidade do core, essa função do core e promovendo isso, né? Então, como que a gente começa esse trabalho? Exatamente assim. Então,
colocando isso no início do treino. E a gente, como que a gente faz isso? Iniciando com uma anamnese, né? Para saber o histórico motor de dor do nosso aluno, né? Se ele tem dor, se ele se queixa de dor e até mesmo do atleta. O histórico motor também de treinamento, o que ele já fez, o que ele não fez. A partir disso, a gente vai pensar principalmente nessa parte deixa eu ver, só separei aqui. Nessa parte de histórico de dor, a gente vai ver essa postura ocupacional, como que é no trabalho dele, se ele fica muito tempo sentado, muito tempo de pé, como que é o esporte dele, se é um tenista que vai ter muito mais um lado sendo ativado do que o outro, se é um lutador de jiu-jitsu, que a cadeia anterior vai estar sendo mais recrutada do que a posterior, e aí a gente vai entrar para o processo de avaliação de movimento. Né? Por exemplo, um step up, a gente já vê várias coisas que pode nos dar um norte para o core, né? A gente já pode ver essa estabilidade frontal e no plano sagital, a gente já pode ver os trabalhos se tem dominância de extensores da coluna. E assim por diante. Tem o Lombeck também, do McGill, que a gente pode também avaliar. O próprio trabalho de prancha lateral, a gente pode colocar um aluno vendo o checklist motor e deixando o máximo de tempo que ele consegue ficar, principalmente dando ênfase a essa parte lateral, vendo o trabalho dele, se ele tem desenvolvido de força lateral, né, de linha lateral e de parte da musculatura que envolve a cadeia lateral do core. Então, a gente avalia e aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar o equilíbrio dessas cadeias e propriamente o core. Quando a gente começa a fazer isso, é de forma progressiva. Então, a gente não vai fazer isso de uma maneira aleatória. Então, a gente começa trabalhando essa parte de respiração diafragmática, vendo como é que está isso, avaliando também isso. A gente vai trabalhar estabilização intrínseca, começar a trabalhar com todo esse suporte que o DNS nos dá. Então, trabalhar essa questão da quadrupedia, da parte lateral, na posição supinada, para depois entrar nos trabalhos de força com as pranchas no solo, aumentando sobrecarga, para depois entrar com trabalho de potência, pensando em membros inferiores, superiores, em velocidade, para depois entrar num controle motor mais específico daí, pensando numa especificidade até mesmo do esporte ou do que o nosso aluno precisa. Então, quando a gente pensa numa periodização, e principalmente a gente que trabalha em blocos, inicialmente a gente vai dar, vamos supor que a nossa sessão de treino diária, ela tem 100% ali, né? A gente vai destinar mais percentual para essa parte de core e também juntamente com a parte de pré-habilitação, de estabilidade e de controle motor. Então, seria inicialmente uns 70%, 60%. E talvez a gente possa pensar assim, mas um atleta, Dani, nem precisa disso. Precisa pra caramba. Eles vêm muito desequilibrados, principalmente pela questão, às vezes, até do esporte. Então, inicialmente, principalmente se com um atleta a gente tem tempo de fazer isso, a gente vai botar esse percentual maior. Então, na sessão de treino, ele vai entrar lá no início da sessão de treino, né? Junto com o trabalho de preparação de movimento, junto com o trabalho de pré-habilitação e com um percentual maior. À medida que o nosso aluno, nosso atleta vai ganhando força, a gente vai colocando sobrecarga nesses padrões de movimento, vai chegando um trabalho de força máxima, 90%, 80%, o que vai acontecer com esse percentual? É lógico que vai diminuir. Por que ele vai diminuir? Porque a gente já percebe que o atleta teve uma melhora, né? Uma melhora no seu core, um ganho, conseguiu já transferir esse trabalho de força para as extremidades. E a partir que a gente vai entrando para um trabalho de potência, para os trabalhos balísticos, de LPO, os trabalhos de velocidade linear e multidirecional, às vezes a gente nem vai ter mais esse. Ou se for, vai ser um percentual baixíssimo de 5%, 10%. A gente vai gerando mais ativação propriamente dita do que o treinamento, né? Melhorar esse core. Por quê? Porque os treinamentos não podem ser concorrentes. A gente não vai poder fadigar uma musculatura que a gente vai estar utilizando ela muito. Imagina num levantamento terra com alta carga, num agachamento com alta carga, num trabalho de arremesso, né? Então, isso a gente vai diminuindo. Então, esse processo, sim, a gente usa, né? O treinamento do core na Transforma-se. Utilizamos dessa forma.
e a gente vem colhendo muitos frutos positivos, tanto com os alunos da vida real, né, os nossos alunos que vêm nos procurar, tanto com os nossos atletas. Então, acho que, não sei se eu me estendi muito, mas eu acho que eu respondi. Já respondeu quase tudo, não vou falar mais nada e vou desligar o computador. Não, perfeito. A Dani já entrou aí com alguma profundidade na forma como a gente constrói esse atleticismo. Então, dar uma grande atenção ao treinamento do core no momento que o aluno chega para a gente, mesmo que seja atleta, muito pelo contrário, principalmente quando é atleta, é um grande passo, um passo importantíssimo, um passo fundamental que não pode ser pulado na construção do atleticismo. Na verdade, a gente já consegue transformar o atleticismo do indivíduo quando a gente gera força e estabilidade nesse corpo. Então, a gente sabe que a influência do treinamento, a influência da musculação, ela é muito grande no nosso país. Né? A influência do bodybuilding, a influência do treinamento focalizando no grupamento muscular, a influência do treinamento focalizando na hipertrofia, a influência do treinamento em máquinas. E muitas vezes o atleta, né, por falta de suporte profissional ou por falta de conhecimento, realmente não é obrigação do atleta conhecer sobre treinamento, a obrigação dele é treinar, né? E muitas vezes ele tenta se preparar para o esporte assumindo esse modelo de treinamento focalizado na hipertrofia das extremidades. Então o cara chega para a gente com muita disfunção na região lombopélvica. Uma disfunção muito comum é mais força nas extremidades superiores e inferiores do que na região lombopélvica. Muitas vezes o cara tem a coxa desse tamanho, só que o quadril dele é fraco. Você pede para ele sustentar em uma perna só e ele desaba, ele roda, dropa a pelve lateralmente, e esse cara está em risco enorme de lesão. Além disso, esse cara está performando mal. Porque no esporte, nós trabalhamos muito com jiu-jitsu. Né? E muitos atletas de jiu-jitsu chegam para a gente sem glúteo, sem quadril nenhum. Né? E sem cadeia posterior. Principalmente os que fazem muita guarda, desenvolvem muita cadeia anterior, né? E desenvolve de forma desequilibrada. E aí, quando vai para a academia, vai fazer abdominal na tentativa de fortalecer o core. Então, isso aí acaba gerando mais desequilíbrio. Então, desequilíbrio comum acaba sendo esse, né? Mas eu já vou deixar a Dani falar um pouco mais para frente. Mas um grande foco, e aí nós estamos falando de core, um grande foco que a gente dá no início é o fortalecimento do alicerce, é o glúteo, né? Glúteo é muito core, o aluno ele sente uma transferência imediata. Nosso objetivo com isso não é nem transferência de treinamento. Nosso objetivo com isso é capacitar o indivíduo para que ele possa treinar os métodos de maior transferência com segurança, com eficiência e com transferência de força. Só que o cara já sente a transferência, porque a partir de uma base rígida, os músculos dos membros superiores e os membros inferiores funcionam de uma forma mais precisa, de uma forma mais eficiente, produzindo mais força e potência, certo? Então, vou tentar estender um pouquinho sobre a questão de anatomia e função do core. Então, a Dani entrou um pouco na questão de anatomia do core, ela citou, sem citar nome do autor, ela citou 2 pontos de vista importantes aí na construção do conhecimento, que é o ponto de vista do Punjab, que divide o core nos subsistemas neural, nos subsistemas passivo e ativo, não vou explicar de novo o que ela já explicou, né, e teve o Bergmark, né, no início dos anos, no final dos anos 80, que estabeleceu esse conceito de sistema de estabilização global, sistema de estabilização local. Esse conceito ele foi desenvolvido, então a tendência com o passar dos anos foi a inclusão de mais músculos, de maiores regiões no core, né? Então hoje a gente já fala de região lombopélvica, quadril e cintura escapular, né? E a gente concorda com isso. Realmente todo esse pilar é importante para a estabilização, né? E quais são as funções do core? A Dani já entrou um pouco nisso, tá? Mas vamos colocar de forma mais didática aqui, porque eu sabendo quais são as funções do core, é que eu vou saber como eu devo treinar o core, né? Eu achar que aproximar origem e inserção, né? Aproximar aqui a origem do reto abdominal, a inserção do reto abdominal numa máquina de musculação, eu estou treinando? Bom, eu não estou treinando. Se eu fosse um cadáver, eu estaria treinando o meu abdominal, né? Só que nos seres vivos, o próprio reto abdominal é uma função completamente diferente do que simplesmente aproximar a origem e inserção, tá? Então, a Dani citou algumas, mas eu vou retomar aqui. Proteção da coluna vertebral e do sistema nervoso central, essa é a principal função. Tá? Transferência de força da extremidade, das forças de ação do solo, da extremidade inferior para a extremidade superior, né? Então, se esse elo estiver fraco, e é por isso que a gente atribui grande importância, porque normalmente esse é o elo mais fraco.
E essa é a região do nosso corpo que sofre com os maiores torques na vida e no esporte, porque compreende o nosso centro de massa e é a região mais fraca. Por isso a gente atribui grande importância também ao treinamento do core, tá? Então, transferência de forças, né? Se esse elo é mais fraco, eu dissipo força e reduzo a eficiência. A função de fornecer uma base rígida para a produção dos movimentos, principalmente dos membros inferiores, tá? Então, imagina que você está com um elástico na mão, tá? Uma super band, e você quer gerar força nela, você quer gerar tensão nessa super band, certo? E aí você amarra a sua super band numa cadeira, certo? E na outra extremidade você tenta puxar para gerar tensão nessa super band. Bom, provavelmente essa cadeira vai andar e você não vai conseguir gerar muita tensão nessa super band, né? É isso que acontece quando o core está fraco e está instável. Ação mecânica, por exemplo, eu falei um pouco sobre isso no GTV de ontem. Ação mecânica do flexor do quadril, eu utilizei o exemplo do psoas, mas vamos falar do reto femoral, tá? Quando você... E eu vou utilizar bastante hoje na live o exemplo do atleta que tem que acelerar linear, tá? Então, esportes de campo, futsal, futebol de campo, handball, atletismo, né? Que é necessária o sprint, a velocidade linear, que é comum a muitos esportes, tá? Então, quando a gente faz a flexão do quadril, né, para acelerar, a ação do reto femoral, além da flexão do quadril, da coxa femoral, a ação mecânica dele vai promover a inclinação anterior da pelve. E se isso acontecer, o reto femoral vai funcionar de forma prejudicada, né? Então, tem estudos já que mostram que indivíduos com instabilidade lombopélvica durante o sprint sofrem com mais lesões no posterior de coxa durante a temporada. Por quê? Porque o posterior de coxa precisa de uma base rígida para produzir força com eficiência, para se encontrar no seu comprimento ótimo para a produção de força. E se há instabilidade lombopélvica, ele não vai trabalhar no seu comprimento ótimo. Ele vai trabalhar sobre ineficiência e pode lesionar por incapacidade de produção de torque. Certo? Então, essa função é muito importante. E também tem a função de produção de movimento. Nós temos a capacidade de produzir movimento, né? Então a coluna não fica totalmente rígida, principalmente a parte superior se movimenta, né? Então os músculos também tem a função de produzir movimento. Então eu falei de 4 funções, tá? Dessas 4, 3 estão relacionadas à prevenção de movimento e uma delas está relacionada à produção de movimento. Portanto, a maior parte, quando eu estou produzindo movimento no tronco, principalmente na região lombar, que ocorre essa flexão lombar durante os sit-ups, eu estou produzindo movimento. A função dessa galera não é. A função dessa galera é prevenir movimento, né? Então, isso é um grande erro no treinamento, tá? Beleza, deixa eu voltar aqui para o próximo tópico, tá? Bom, eu falei um pouco que grande parte dos alunos que chegam para a gente, e atletas, né? E principalmente atletas, e indivíduos normais também, tá? Eles chegam para a gente com desequilíbrios, né? Chegam com fraqueza, muitas vezes com desequilíbrios de cabeça. Eu queria que a Dani falasse um pouco quais são esses principais desequilíbrios que a gente vê na prática e como restabelecer o desequilíbrio, ou caso um aluno chega igualmente fraco em todas as cadeias, né? Como estabelecer esse equilíbrio de força. Antes, tu não quer falar um pouquinho mais profundo ali da anatomia do core, ali, falar dessa sinergia um pouco mais? Tá. Acho que as pessoas... Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Então, eu falei que você falou do Punjab, lá sobre o subsistema neural. Aí, você falou do Bergmark sobre o sistema de estabilização local, global e o sistema de movimento. Tá? Então, vou voltar para isso. O sistema de estabilização local, ele tem a principal função de estabilizar os micromovimentos intervertebrais. Tá? Então, são músculos mais profundos, são músculos que possuem fixação nas unidades intervertebrais, possuem fixação vértebra por vértebra, são músculos que são ricos em proprioceptores, em fuso muscular, então eles têm essa função de proprioceptiva, de perceber as forças sobre o nosso corpo, né? E são músculos com predominância de fibras tipo contração 1, então são músculos posturais que têm resistência para serem ativados ao longo do dia inteiro. Tá? Então, esses músculos que se fixam a cada unidade motora, eles têm um importante papel de prevenir o micromovimento, então o cisalhamento, a flexão, as rotações, prevenindo as rotações, né? E através do mecanismo de pressão intraabdominal, que toda essa sinergia dessa estabilização intrínseca dos músculos locais
compensam as cargas compressivas também. Então, um papel importantíssimo. E aí, o que acontece? Foi o que eu falei um pouco no IGTV. Muitos autores vão dizer que o trabalho de, por exemplo, corda naval, o trabalho de prancha, trabalhos mais intensos do core, não são efetivos porque não estão gerando estabilização desses músculos mais profundos. Pelo contrário, a premissa para a realização desses exercícios mais potentes é que o indivíduo ele esteja sendo capaz de ativar de forma sinérgica os músculos mais profundos, prevenindo esses micromovimentos. Agora vamos para o sistema global. O sistema de estabilização global são os músculos que se originam no tronco e se fixam na pelve. Então, é verdadeira estabilização lombopélvica. Tá? Então, você está numa prancha, além dos músculos profundos lá, locais, estarem prevenindo o micromovimento, eu tenho os músculos mais potentes, superficiais, que vão prevenir a dissociação da pelve do tronco. Tem dúvida que isso é importante para prevenir lesão? Será que quando você está fazendo uma mudança de direção potente, você está fazendo uma queda no jiu-jitsu, ou você está fazendo uma atividade funcional como empurrar um carro que enguiçou, será que só os profundos vão promover estabilização? Claro que não. O sistema de estabilização local é mais potente gerador de torque e é preventor de lesão também. Né? E nós temos também o sistema de movimento, que são os músculos que se originam ou na pelve ou diretamente no tronco e se inserem na extremidade inferior. Né? E aí eu citei o exemplo do femoral, dos isquiotibiais, então são os músculos produtores de movimento, mas que também são considerados músculos do core, são músculos que atuam na desaceleração dos movimentos também, e esses músculos precisam funcionar em sinergia com o sistema de estabilização local e com o sistema de estabilização profundo. Por quê? Se esse sistema de estabilização lobopélvica não estiver íntegro, esses músculos do sistema de movimento vão performar sob ineficiência. Né? Então, sobre a anatomia do core, eu gosto de utilizar essa visão do sistema de estabilização local, global e sistema de movimento, mas não é um consenso na literatura, mas a gente acha que é de forma didática. E por que alguns autores criticam essa divisão anatômica do core? Simplesmente porque você não tem o funcionamento de um músculo em detrimento do outro. Pelo contrário, dependendo do movimento que você fizer, dependendo das forças que estão agindo sobre o seu corpo, a velocidade, a direção, a magnitude das forças, você vai ter interação de diversos subsistemas, de diversas linhas funcionais, de diversas sinergias musculares, no time certo, na magnitude certa, e os músculos certos sendo ativados. Né? Então, essa anatomia do core, ela não pode ser vista como funcionamento isolado durante as atividades funcionais. Né? Muito pelo contrário, mas didaticamente fica fácil a gente entender. Certo? Então, Dani, vamos voltar para a questão do equilíbrio das cadeias? Tá, deixa eu só falar aqui com o pessoal. Tem umas perguntas aqui. A gente vai responder ou no final, se sobrar tempo, ou a gente vai, ou vocês podem nos mandar no direct ali, porque a gente vai dar prioridade para os nossos pontos que a gente quer falar hoje, tá? Senão, se a gente parar para responder cada pergunta, e a gente sai um pouco do nosso roteiro, tá? Mas a gente não vai deixar essas perguntas em aberto, a gente vai responder para vocês depois, tá? Eu vi que o Cadu perguntou, algumas outras pessoas ali perguntaram, tá bom? Então eu vou usar um pouquinho isso do que o Diego falou. O nosso tópico agora, deixa eu ver qual é. Hoje eu tô bem bonitinha com as colinhas. Como estabelecer ou restabelecer o equilíbrio entre as cadeias. Esse é o nosso tópico. Então, eu vou usar um pouquinho do que o Diego falou aí do sistema estabilizador e do sistema mobilizador, para falar um pouquinho também dessa relação e de outros pontos bem importantes. Porque, como a gente falou, o core, ele não é algo separado. O nosso corpo não é segmentado, né? O nosso corpo é completamente interconectado, né? Então, quando a gente pensa nessa musculatura estabilizadora mais profunda, geralmente, quando a gente fala em desequilíbrio muscular, essas musculaturas elas tendem a ser fracas e alongadas, né? E quando a gente fala no sistema mobilizador, quando a gente fala nesse desequilíbrio muscular, elas tendem mais para ser tensas e encurtadas. Então, o mais importante desse processo é saber
quais são as musculaturas estabilizadoras, o que que envolve, né, as musculaturas estabilizadoras e quais são os músculos que envolvem os mobilizadores, para começar a entender esse processo. E o que que eu faço, Dani, com essa informação? Que isso é o mais importante. Às vezes a gente tem uma informação, faz uma avaliação. Ah, eu fiz uma avaliação, eu vi que o meu aluno teve um drop pélvico, mas o que que eu faço com essa informação? Então, esse é o mais importante. Quando a gente pega os nossos alunos e atletas em disfunção, né? E isso a gente é muito natural e muito mais, vamos dizer assim, sempre acontece isso. É raro a gente não pegar um atleta e um aluno da vida real que não esteja com alguma disfunção. É muito difícil a gente não. A gente só, né, só pega essas coisas ruins, que nem eu digo. A gente não pega aquele melzinho na chupeta. É muito raro a gente ter isso e é muito bom, porque isso é desafiador. Então, quando a gente pensa nesse desequilíbrio e dessa forma, como eu falei, na musculatura estabilizadora é mais fraco e alongado e na mobilizadora é mais tenso e encurtado, a gente tem que saber o que que a gente vai fazer com essa informação. Então, no nosso corpo, como a gente já viu, o core, ele está completamente ligado às extremidades superiores e inferiores, não tem como a gente desconectar. A gente tem que pensar que o desequilíbrio muscular ele está relacionado ao tônus muscular. A gente vai ter musculaturas que estão facilitadas, que estão hiperativadas, e a gente vai ter musculaturas que estão completamente inibidas. Então, não adianta eu estar lá com o meu aluno que está com o glúteo inibido, por exemplo, fazendo um monte de ponte unipodal, por exemplo. Por quê? Porque o meu aluno não está conseguindo ainda ativação de glúteo. Talvez eu vou ter que fazer outros processos antes. E por isso que é importante a liberação, então, dessa musculatura que está hiperativada. Então, a autoliberação com rolo. O ideal seria uma manipulação mais profunda, mas às vezes o aluno não tem nem condições de fazer isso, né? Então, a própria autoliberação já ajuda bastante. E a ativação depois da liberação também vai ajudar bastante. Então, quando a gente... O Diego falou um ponto bem importante ali do sistema estabilizador, da questão dos próprios receptores, né? Então, quando a gente pensa que esses músculos estão facilitados, estão hiperativados, o que que a gente percebe? O processo de controle motor ele está, de certa forma, em disfunção. Alguma coisa ali está desconectada, vamos dizer assim, do processo. E aí a gente tem que arrumar a casa, como a gente diz, né? A gente tem que entender essa origem e arrumar essa casa. Ele fala assim, ó, a face ela vai se tornar disfuncional ou pelo excesso de uso, ou pelo mau uso, ou pela falta de uso. E é exatamente o que os nossos alunos e atletas chegam, né? Por que no Gil eles têm a cadeia anterior mais, vamos dizer assim, hiperativada, né? E acham que é também mais forte, consequentemente tu usa mais, mas nem por isso ela é mais forte, né? A gente também tem que entender isso. Dessa forma, porque eles utilizam isso, a prática deles, o rola, o quanto eles ficam no tatame é muito tempo. Por que um corredor vai ter ilhos, flexores hiperativados? Porque a própria marcha já faz isso, né? Já desenvolve isso, né? Então, a gente tem que entender esse processo e começar a trabalhar de forma organizada nisso. Então, é bem importante nesse trabalho entender que o corpo ele está interconectado, que o core tem total ligação com os trilhos anatômicos. A gente tem que pensar numa cadeia posterior inteira e não só numa parte. A gente tem que pensar numa cadeia lateral inteira e não só numa parte. E como que a gente vai equilibrar esse processo? Então, isso vai começar desde lá da questão do diafragma, lembra da respiração que eu falei lá no início. Depois a gente vai trabalhar nesse processo de quadrupedia, de forma supinada, de forma lateral. A gente vai fazer os trabalhos unilaterais, né? A gente vai dar ênfase a isso, vai fazer as ativações de musculatura que tem que ser ativadas, vai liberar o que tem que ser ativado, pensando que o quê? Sempre que eu tenho uma musculatura hiperativada, a sinergista e a antagonista vão estar fazendo o quê? O papel, né?
que é dela, vão estar fazendo um papel em excesso. Então, como que eu vou? Eu tenho que dar uma atenção também, não só para aquela musculatura facilitada, mas eu tenho que também dar uma atenção para sinergista e para antagonista disso. O que eu quero dizer com isso? Então, não adianta eu só, por exemplo, liberar flexores para um corredor, ilho, reto femoral, né? Tensor... Não, eu vou ter que liberar e depois, imediatamente, eu vou ter que ativar glúteo médio, eu vou ter que fazer um trabalho de ativação de musculaturas antagonistas. Então, esse processo é um processo que é totalmente individual, não tem como a gente colocar uma receita de bolo, né? A gente vai, a partir da avaliação, identificar a necessidade real do nosso aluno ou do nosso atleta, para depois daí começar a trabalhar nisso. Então, quando a gente tem essa musculatura inibida, é uma ação reflexa os agonistas desculpa, os sinergistas e os antagonistas estarem trabalhando. Então, esse processo é um processo que demora. Muitas vezes a gente precisa do trabalho também de boa estabilidade, a gente precisa dessa parte de pré-habilitação para resolver isso, e não é de uma hora para outra. Então, eu quero que fique claro aqui que às vezes o aluno, o atleta, ele acha que isso é rápido, é de um dia para a noite. Como o Diego disse, a gente consegue bastante transferência, bem rápido, se um aluno não tem tantos problemas. Mas se um aluno chega para a gente com muita dor, com muita disfunção, com muito desequilíbrio, e isso vai demorar mais tempo. E aí, lembra do que eu falei lá no início da live de hoje? E aí, para esse aluno, a gente vai botar um percentual desse 100% do nosso dia, né, da nossa sessão de treino e até do nosso micro e do nosso meso, a gente vai deixar um percentual maior destinado para essa parte. Por quê? Porque a gente tem que ir no ponto de partida, a gente tem que ir na necessidade, no que o cliente chegou para a gente e melhorar isso, porque não adianta nada depois, no futuro, ele colocar sobrecarga em padrão disfuncional, ele fazer movimentos sem qualidade, checklist motor. Então, se a gente não resolver isso no início, lá na base dessa pirâmide, depois isso só vai ficar cada vez mais forte e cada vez mais vai comprometer as nossas etapas seguintes nos blocos de periodização. Não sei se tem mais alguma Perfeito. coisa. Não, perfeito. Isso aí. A Tassiana, ela perguntou aqui, eu vou responder rapidinho, porque está relacionado ao que você falou, sobre se a gente utiliza os planos de movimento e se a gente focaliza no plano transverso. Tem tudo a ver aí com o que você estava falando. Com certeza, a gente foca nos 3 planos de movimento, né? Justamente para gerar equilíbrio. O que a gente precisa para ter redução do risco de lesão? A gente precisa do equilíbrio de par de forças, né? Então, as forças que geram uma ação mecânica em um lado da articulação tem que ser equilibrada com a força a magnitude da ação mecânica do outro lado da articulação, gerando equilíbrio, né? E através desse equilíbrio, eu gero a maior congruência possível, então, maior área de contato e menor pressão, eu gero centralização do centro instantâneo de rotação e eficiência dos músculos e prevenção de lesão. Então, a gente faz as progressões para a cadeia anterior, as progressões para a cadeia posterior e a cadeia lateral. E o plano transverso nessa jogada? Bom, o plano transverso ele entra nas 3 cadeias. Então, se eu estou fazendo uma progressão do dead bug, né? Começo lá no mais básico, apenas sustentando, e aí no que eu desço um braço, eu já estou gerando um torque rotador sobre o meu tronco, né? Consequentemente, eu vou gerar um maior recrutamento, uma maior participação dos músculos antirrotacionais. E uma informação muito interessante é que 87,5%, né, esse dado é do Juan Carlos Santana, quando ele fala sobre o serápio anterior, serápio posterior, é que 87% dos músculos do core possuem a orientação das suas fibras não verticais, né, ou transversais ou diagonais. É por isso que a gente sempre, por exemplo, eu posso utilizar uma prancha, né, com 6 apoios lá no chão, tal. Só que é muito importante eu progredir uma base assimétrica. Então, eu posso fazer uma prancha com os 2 braços assim, e eu abro e apoio aqui, né? Eu já vou ter um torque rotatório sobre o meu tronco. Um passo mais avançado, a Dani mostrou lá, eu vou simplesmente tirar um braço ou tirar uma perna do chão. Então, além do torque extensor, onde eu tenho que ativar a musculatura anti-extensora, eu tenho torque rotador agora, o que eu tenho que recrutar também a musculatura antirrotacional.
E isso aí é muito importante para a função, porque dificilmente no meu dia eu vou ter uma força extremamente simétrica atuando sobre o meu tronco. Eu sempre vou ter forças atuando no plano transverso sobre o meu corpo. Então é muito importante E essas progressões das pranchas gerando assimetria. sim, e só complementando isso, já que tu respondeu, a gente abriu essa sessão aí para Tassi. Beijo, Tassi. Só complementando, é muito importante a gente trabalhar, né, dessa forma multiplanar, pensando em anti-extensão e anti-rotação, mas lembrando dessas regressões, porque daqui a pouco alguém que está chegando aí na live agora vê essa informação e já vai colocar o aluno lá em dois apoios, um aluno Que é iniciante. extremamente avançado, né? Exatamente. Então, é bem importante, por isso que eu quis frisar aquela introdução no início, de que forma é que a gente trabalha pensando em progressão para depois chegar nesse momento. Então, quando que a gente chega nesse momento? A partir das regressões que a gente fez antes, do aluno estar com eficiência motora, né? Não está instável, está conseguindo respirar, está conseguindo acionar o diafragma, dissociar, está conseguindo fazer todo o processo direitinho, e aí a gente vai modificando e aumentando. Mas sim, com certeza, não tem como a gente pensar nem no aluno da vida real, muito menos num atleta, se a gente não pensar no plano transversal, né? Nos antirrotacionais, nesse estresse que a gente vai ter, né, rotacional, porque no nosso dia a dia já tem isso, principalmente imagina no esporte, né? O quanto isso tem mais. Então é de extrema importância, só que não chegar no início desse processo e já atacar um anti-extensão com anti-rotação, nem pensar, né? Ou um anti-flexão com anti-rotação, nem pensar. Então começar realmente baby step por baby step, conseguir essa estabilização para depois chegar nesse patamar que vocês vão ver que é rápido, não é tão demorado. Só para É. complementar. Um caso ou outro que acaba dando mais trabalho. Aí, É, em alguns casos de disfunção muito severa, caso de dor realmente, pessoal, a gente tem que ter humildade, né? Eu, por exemplo, né, eu tenho humildade que eu sou treinador, eu não sou especializado em dor, não sou especializado em reabilitação. Não tenho nada contra profissionais de educação física cara, que querem trabalhar com dor, que querem estudar sobre a dor, que querem aprender liberação facial. Na verdade, para mim, não existe uma divisão, um ponto de divisão entre educação física e fisioterapia. Na verdade, na minha opinião, eu sei que esse é um assunto até polêmico, né? Mas manda quem sabe mais. Eu não preciso nem de diploma para fazer o melhor trabalho se eu quiser, né? Então, respeito total a posição, mas quem se especializa mais no âmbito do treinamento e pega um caso de disfunção severa, né, que você, com as suas habilidades, você está tendo dificuldade de resolver essas disfunções, ou um caso de dor, né, que realmente o profissional de educação física ele não tem ele não foi preparado para trabalhar com dor. Tem que ter humildade de ter um bom fisioterapeuta, principalmente um fisioterapeuta que trabalhe com movimento, com liberação miofascial, né, que dê grande importância ao movimento, né, e não apenas à questão da reabilitação tecidual. Então você tem que ter esses parceiros. Eu frequentemente recorro, né, a Fátima Brum, recorro a Fortius, recorro ao Ivan Jardim, né, ou outros fisioterapeutas, dependendo do caso, eu acho que um é mais indicado do que o outro, né? Então tem que ter essa unidade, tem que ter essa parceria. deixa eu só Mas eu falar esqueci. uma coisinha para complementar isso que tu falou, tá? E até, enfim, a pergunta da Tassi, tudo para a gente fechar isso da questão do desequilíbrio. Quando o nosso aluno está com dor, com uma inflamação ou em fadiga extrema, a propriocepção, aquilo que a gente falou, principalmente do sistema estabilizador, ela está alterada. Então, consequentemente, aquilo tudo que tu explicou da questão do equilíbrio de par de forças, ele fica completamente alterado e essa cinemática, ela fica completamente comprometida. Então, a gente nem vai conseguir fazer propriamente um trabalho e nem é interessante a gente insistir nesse tipo de trabalho. E aí sim a gente vai ter que, com certeza, concordo contigo plenamente, em recorrer a alguém, principalmente fisioterapeuta, né, que vai entender muito melhor e vai poder nos auxiliar nesse processo para a gente chegar e depois fazer a nossa parte. Então, porque isso vai ter consequências muito grandes, né? Padrões motor deficiente, alteração postural. Então, não adianta a gente querer insistir nisso. A gente vai daí precisar desse auxílio e que vai ser muito bem-vindo. Não vou nem dar muita continuidade nesse assunto, né? Mas
só para finalizar, por que que eu não vou dar continuidade nesse assunto? Primeiro, que não é o nosso expertise, e segundo, que a gente, né, falou lá no início que o nosso foco vai ser no treinamento do core. Né? Então, não aprofundar muito nessa questão de dor e reabilitação. Mas isso que a Dani falou, né, de o sistema proprioceptivo estar comprometido em presença de dor, realmente o sistema nervoso central ele fica cego para entender, para perceber, né, o que está acontecendo na periferia, o que está acontecendo no nosso corpo, e fica impedindo de executar ações motoras efetivas, né? Então, qualquer movimento ele parte de uma premissa, né? A percepção do ambiente interno, do ambiente externo, e a percepção do ambiente interno, ela é promovida pelos proprioceptores, né? Então, se você tem dor, você tem essa comunicação alterada e dificilmente você vai conseguir ter uma boa ação motora e a dor vai ser perpetuada, né? Então, essa aí é uma filosofia lá do Ivan Jardim, lá no R2Fit, né? De iniciar o processo de movimento através da liberação miofascial. Beleza. Tem um tópico aqui preparado para a live de hoje, que é qual é a diferença entre força do core e estabilidade do core, se é que existe alguma diferença. Bom, força é uma capacidade física que está relacionada à capacidade do músculo de produzir força, uma capacidade física de produção de força em magnitude. Tá? Estabilidade do core está relacionada a controle motor, está relacionada à capacidade do meu sistema nervoso em controlar os movimentos. Tá? Só que, para eu poder controlar a ativação na magnitude certa, eu preciso do requisito físico, eu preciso que os meus grupamentos musculares do core sejam capazes de produzir força, certo? Para que o meu sistema coordenativo consiga coordenar essa força. Eu vou trazer um pouco, por exemplo, que pode ser mais familiar, e eu vou utilizar como analogia. A gente atribui grande importância ao desenvolvimento da força máxima na performance atlética. Tá? Por quê? Através de altos níveis de força máxima, eu vou treinar potência, que é para capacitar o meu sistema a aplicar essa força de forma rápida, de forma específica no esporte. Né? Então, primeiro, eu treino de uma forma geral, que não é específica, simplesmente aumentando a capacidade física de produzir força, e através de métodos de potência e esporte específico, eu vou aumentando a especificidade do treinamento e vou criando condições para a aplicação dessa força no campo, no esporte, no caso. Só que, como que eu vou aumentar a potência dos gestos esportivos se eu não tenho a capacidade de produção de força? Né? Então, esse é o raciocínio aí para o modelo de priorização dual. Então, esse é o mesmo raciocínio que estabelece esse contínuo que a Dani sugeriu, que é o contínuo da Transformance, que é primeiro estabilização intrínseca, para depois produção de força do core, e aí a gente vai utilizar as pranchas. Por que a gente utiliza as pranchas? Porque as pranchas colocam essa região pélvica sob maior torque, né? Então, prancha de frente, prancha lateral e posterior também. Beleza? Então, a gente vai aumentando a sobrecarga, a gente vai reduzindo o apoio, a gente vai aumentando a capacidade de produção de força. Nós não estamos treinando coordenação ainda. Aí, quando eu trabalho de potência de core, eu vou utilizar essas posições onde o meu core tem que produzir grande força, mas eu não vou produzir potência flexionando o tronco. Não, eu vou produzir potência ou com movimento agressivo de membro superior ou com movimento agressivo de membro inferior. Tá? E aí eu vou começando a treinar o meu sistema de estabilidade do core, a coordenar a estabilização lombopélvica que vai fornecer a base de suporte para a produção potente de movimento da extremidade inferior ou superior. Lembrando que esse movimento potente, quanto mais forte for esse movimento do membro inferior, maior vai ser a ação mecânica querendo produzir movimento no core. E mais forte tem que ser a produção de força no time certo. Então, o que é força do core? Força do core eu já expliquei. O que é estabilidade do core? É controle neuromuscular. É a capacidade do meu sistema nervoso, de acordo com a tarefa, de acordo com as forças que agem sobre o meu corpo, de acordo com a direção e a magnitude das forças que agem sobre o meu corpo, é a capacidade do meu sistema de ativar os músculos certos, na magnitude certa, e aí quando eu falo de magnitude é que eu preciso do requisito força. Tá? E no time certo, na hora certa. E o papel dessa musculatura muitas vezes é pré-ativação. Eu só te interromper uma coisa. Tu começou um pouquinho antes a live. Falta 3 minutinhos, 4. Quem sabe a gente fecha e abre de novo, porque senão vai te cortar no meio do raciocínio. Tá. Pessoal, então vamos fazer isso, galera. Vamos encerrar. vamos abrir de novo.
tá? Continuem com a gente. Vamos voltando aí, galera, esperando a Dani ver a solicitação. Carlos Eduardo, de Florianópolis, presente em todas as lives. Como é que tá aí, irmão? Santa Catarina? Deu. Vamos lá, a gente não quer que tenha uma redução aí do número de espectadores, né? Nessa que acaba e É, volta, uns acabam voltando. Eu vou até esperar um pouquinho, tá? Porque está aumentando aí isso o número de pessoas voltando, para poder continuar a explicação e ninguém perder. sim. Ia ser muita tristeza se acabasse no meio da tua explicação. Tá muito boa. Vamos E tentar, aí, vamos tentar chegar aí, vou tentar explicar com clareza onde eu quero chegar. Como cheguei. vamos esperar um pouquinho, né? Que a galera tá entrando aqui. Tá voltando. Então, galera que está Uhum. entrando, segura a onda aí, tá? Só estamos esperando voltar aí, próximo ao número que estava, a galera tá voltando. E falta pouco, tá? Em questão de 10 minutinhos, a gente já está encerrando a live. Tá? Então, estamos finalizando, falando sobre a diferença de força do core e estabilidade do core, né? E eu estava falando aqui que estabilidade do core está relacionado a controle motor, tá? Que é a capacidade do sistema neuromuscular, né? A capacidade do sistema nervoso central e o sistema neuromuscular em perceber Meu as tele- forças que estão agindo sobre o nosso corpo. Tá tudo ok aí, Bruno? Tudo, eu só vou botar meu telefone para carregar aqui, tá? Pode continuar falando. Beleza. Então, é a capacidade do sistema neuromuscular em perceber, né, quais são as forças na magnitude, direção, velocidade, já falei isso 10 vezes, né, vou repetir, que estão agindo sobre o nosso corpo, né, e em função, e isso tudo vai depender do movimento que a gente está fazendo. Se eu estou praticando vôlei, se eu estou praticando futebol, se eu estou praticando frescobol na praia, se eu estou jogando bola, ou se eu estou fazendo uma mudança em casa, tá? Então, de acordo com o movimento, o meu sistema neuromuscular, ele deve ser efetivo em recrutar os músculos certos, né, na magnitude certa, e nessa magnitude certa eu preciso de força, no momento certo. Né? Para quê? Para desempenhar as funções do core, que é a transferência de força, fornecer uma base rígida, tudo aquelas funções que a gente já falou. Ah, Diego, mas você está exagerando. A gente não precisa de tanta força no core assim. Quando eu vou jogar futebol, eu não tenho tanta força sobre o meu tronco assim. Bom, quem pensa assim está muito enganado. Para a gente estimar as forças que atuam sobre o nosso tronco, a gente deve ter em mente sempre uma lei que rege a biomecânica, que rege a física mecânica sobre o nosso corpo, que é a lei da ação e reação. Então, a magnitude da força de reação do solo vai gerar uma força no caminho inverso, né? E essa força ela vai ser refletida sobre o nosso tronco. Tá? Então, a gente tem no esporte aí a força de reação do solo, uma mudança de direção, por exemplo, um sprint, né? Forças acima de 6, 7, até 11 vezes o peso corporal e algumas evidências até mais. Né? Então, a gente tem esses torques agressivos, grosseiros, de grande magnitude sobre o nosso corpo. Então, não adianta eu querer treinar só qualidade de movimento se eu não treinar, se eu não der capacidade física, se eu não der a matéria-prima, força antes para que o meu sistema ele possa coordenar essa força. Da mesma forma, se eu apenas treinar força, não vai ser o suficiente, porque eu não estou preparando o meu core de forma específica para os desafios em alta velocidade
em mudança de plano, em mudança constante de plano, né, de forma repentina, como acontece no nosso corpo. Então, é por isso que, em função desses dados, né, que o nosso tronco ele sofre com torques proporcionais à força de ação do solo de 6, 7, 11 vezes o peso corporal, é em função desse dado que não faz sentido nós querermos utilizar protocolos desenvolvidos no âmbito da terapia, no âmbito terapêutico, para o treinamento do core do meu atleta ou do meu aluno da vida real. Tá? Não é o suficiente. Ele é um início. Realmente nós devemos iniciar focalizando na estabilização intervertebral, na musculatura profunda, só que a gente deve progredir para preparar o nosso atleta para o campo. E eu vou complementar dizendo que é extremamente importante, e eu estou falando de treinamento de estabilidade do core, tá? De controle motor, extremamente importante eu desenvolver estabilidade e força nos padrões unilaterais. Tá? Por quê? Quando eu estou em base... Primeiro que muitas atividades esportivas são gestos esportivos são aplicados em base assimétrica ou em base unilateral. Por exemplo, o sprint. Né? E quando eu estou em base unilateral, eu tenho estresse nos 3 planos de movimento. Né? Eu tenho uma tendência da minha pelve inclinar anteriormente, eu tenho uma tendência da minha pelve inclinar anteriormente, inclinar lateralmente e rodar. Tá? Então, eu vou mostrar aqui uma imagem que vai ficar claro da gente visualizar isso. Tá? A única imagem que eu vou mostrar na live de hoje, prometo. Tá? Então, a gente tem um indivíduo C, um indivíduo T, e o que a gente pode ver? O indivíduo C, ele tem melhor estabilidade lombopélvica. Tá? O que a gente vê aqui no indivíduo D? Que ele, a pelve dele roda, né? É por isso que eu tenho essa curva aqui. Então, quando o apoio dele, unipodal, a pelve rodou, eu vou ter os músculos aqui do complexo posterolateral e os músculos desse lado aqui, né, dessa lateral aqui do core, eles vão estar em comprimento alongado, em comprimento ineficiente e incompetente para a sua produção de força necessária, que é uma produção de força grosseira, certo? E isso está associado à dissipação de energia, à perda de velocidade, e está associado a lesões musculares na extremidade e lesão de joelho. Então, a pesquisa científica já mostrou isso de forma muito clara, que indivíduos com menor estabilidade lombopélvica sofrem mais com lesões no joelho, por exemplo, lesões de cruzado anterior, e lesões musculares, como, por exemplo, lesões no posterior de coxa, certo? Então, é muito importante, após esse período inicial aí, que a Dani falou, de treinamento do DNS no início, né, utilizar as progressões do DNS, treinamento de força, das estabilizações, eu treinar o core de maneira esporte específica. Então, é imprescindível o ganho de estabilidade unipodal, né, e o complexo posterolateral faz parte do core, e o complexo posterolateral ele só vai atuar de forma eficiente em sinergia com os músculos do tronco, porque só ele não vai ser o suficiente para sustentar a pelve no seu posicionamento ideal, principalmente com essa carga agressiva. Beleza? Então, eu vou finalizar aqui a minha fala, passar para a Dani, falando uma frase do McGill aqui. Vou até projetar de novo, mas eu vou falar para quem não conseguir ler direito. Tá? Promover estabilidade é uma tarefa em constante transição, a qual muda continuamente em função dos torques tridimensionais necessários para manter a postura e a rigidez necessária em antecipação às cargas inesperadas ou para preparar a necessidade de mover-se rapidamente. Um bom controle motor é essencial para realizar a estabilidade almejada sob todas as possíveis condições para a performance e a prevenção de lesão. Né? Então, ele colocou aqui um tópico que a gente comentou um pouco hoje, que são as cargas inesperadas. Né? E, de fato, no esporte, acontecem muitas cargas repentinas. Por exemplo, você tem alta velocidade, um jogador do time oposto deu uma trombada em você. Né? A carga sobre o tronco ali vai ser grosseira e vai ser repentina. Então, a resposta tem que ser muito rápida e, muitas vezes, a resposta ela tem que ser antecipatória. Então, antes mesmo do meu pé bater no chão em alta velocidade, a musculatura do complexo posterolateral e do core já deve ser ativada, porque caso ela seja ativada posteriormente, já ocorreu o desequilíbrio, já ocorreu a instabilidade e já ocorreu a lesão. Dani, da minha parte, dou a palavra para você, para a gente finalizar. Tá, só dando um complementinho para essa parte, eu gosto de enfatizar
porque eu fico muito preocupada, a gente que, né, que ministra curso, que dá aula em pós-graduação, que tem a vida diária também nas academias, né, com os atletas, com os alunos da vida real, a gente vê muita coisa cabeluda, né, louca. Então, assim, quando a gente pega uma informação, e isso tanto faz para quem já é formado e para quem está ainda no processo de formação. Quando a gente pega uma informação, a gente tem que entender essa informação e não pegar essa informação e sair colocando. Então, da mesma forma que o Diego falou isso dos trabalhos unilaterais, é extremamente importante, mas ele vai entrar pensando numa progressão, isso lá nesse controle motor específico, como quarta progressão. Então, não é de um dia para o outro que o aluno consegue ter esse controle motor, né, pós-lateral e conseguir fazer essas tarefas de forma eficiente. Então, não adianta lá eu entrar com carga repentina na primeira sessão de treino, porque eu vi na live... Coloca o aluno para saltar, caiu no hipodal e ainda dou uma bolada dele no ar, né? É um trabalho bom? É um trabalho bom. Só que, porra, é extremamente avançado lá no topo da pirâmide. Exatamente. Eu ponho um aluno a trabalhar potência sem velocidade. Então, o aluno não está preparado. A gente, como o Diego falou, a gente vai ter que trabalhar primeiro essa força do core, né? Então, isso tudo tem uma progressão e ela é individual, ela não é uma receita de bolo. Existem milhares de formas, como eu botei no meu IGTV, como o Diego falou no IGTV dele de ontem, como a gente ainda vai falar, porque o assunto do core realmente é muito polêmico, mas o mais importante é vocês entenderem esse processo. Então, você bem assim, vou enfatizar isso, e não ficar copiando vídeos e copiando coisas sem nexo, sem saber onde colocar, sem saber o porquê, sem saber a intenção. Então, isso é o mais importante da nossa live de hoje, é vocês entenderem esse processo e entender aonde vão colocar, como vão colocar, em que parte do treinamento e que horas vão colocar isso, né? E isso, como eu te falei, é de forma individual, né? Não é de forma, não tem uma receita de bolo. Então, assim, eu não sei se tu conseguiu gravar, se tu botou a live, se tu conseguiu gravar, porque a gente estava com as perguntas na outra. Tu conseguiu, Eu gravei, mas eu acho que eu não vou conseguir ativar agora. Na verdade, eu acho até melhor a gente deixar para o pessoal perguntar no direct e a gente vai colocar, tá, alguns artigos importantes sobre a live. Tá? Eu, particularmente, vou colocar 2 artigos. Um que fala bastante sobre a estabilidade, sobre o DNS, né? Um artigo original do DNS, na verdade, que fala bastante sobre o método, bastante sobre o sistema, da dica práticas de exercício, de como começar esse trabalho de pressão intraabdominal, tá? Para quem não teve a oportunidade ainda de fazer o curso DNS, e a gente recomenda veementemente aí que quem tiver a oportunidade faça o curso do DNS, porque é uma escola que, apesar de ser reabilitação, ganha muita força no mundo inteiro, né? E é por onde a gente deve começar. E eu vou colocar também um trabalho de revisão da Sport Medicine, um trabalho que já fala mais sobre o core para performance atlética, então já fala mais dessas magnitudes de carga, da função do core em atividades de alta intensidade, que é totalmente diferente do âmbito terapêutico. Tá? Então, no canal do Telegram, pessoal, a gente vai, depois de gravar essa live, a gente vai colocar no YouTube. Então, quem entrou aí no meio, não pegou o início, e no início talvez a gente tenha falado das coisas mais importantes, né? Então a gente vai gravar no YouTube e a gente vai colocar, a gente vai compartilhar o link lá no Telegram, tá? Provavelmente no início da semana que vem, junto com os artigos. E toda semana a gente está botando conteúdo precioso lá no Telegram, tá? Então, quem não está, é só entrar no link da bio da Transformance, tá? Que vocês vão ser direcionados para o grupo do Telegram. Certo. Então, acho que era isso, né? Era Conseguimos isso. não nos tanto. Passou de uma hora, né? Pessoal, muito obrigada. É uma honra para mim. É muito bom a gente poder estar aqui, né, discutindo de forma positiva, né, todos esses conteúdos que a gente vem trazendo nas lives, né, de forma em dupla, individual, com convidados, porque o nosso intuito sempre é tá ajudando vocês, né? Levando conhecimento para os educadores físicos, fisioterapeutas e para quem nos segue, né? E para quem não nos segue ainda começar a seguir. Tá? Um beijo enorme, de obrigado. Tava maravilhoso. Valeu, Obrigado por obrigado. ter ficado agora e até a próxima. Valeu, galera.
Até a próxima.